Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está vendo o vídeo. Gravando aqui a análise desse pós-jogo da Nations League, né, entre Espanha e França. Terminou 5-4 para a equipe espanhola, avançando para a final. Vai disputar a final domingo às 4 horas da tarde contra a seleção de Portugal, lá no estádio Allianz Arena. E a disputa de terceiro lugar será entre Alemanha e França, às 10 horas da manhã, também no domingo, lá no estádio do Stuttgart, invertido os estádios, né? E a partida de hoje foi sensacional, show de bola, Lamine Yamal dominando as ações, conduzindo o time espanhol. E para vocês terem noção, aos 25 minutos do primeiro tempo já estava 2-0. E assim que se terminou, né, o primeiro tempo, 2-0 para a equipe espanhola, mas dominando completamente as ações. A França teve muitas chances, mas não conseguiu converter. Tanto que antes de sair o primeiro gol da Espanha, a equipe francesa teve 3 ou 4 boas chances e não conseguiu converter. E voltou para o segundo tempo, 10 minutos já estava 4-0. Então estava muito discrepante. A rotação da França muito abaixo, dupla de meio de campo, Rabiot e Koné não estava conseguindo dar conta da Espanha e foi um amasso, foi um domínio. 5-4 até parece que foi um jogo um pouco mais equilibrado, mas não foi. Não foi. Até aos 67 do segundo tempo, estava 5-1 para a Espanha. E aí, acho que deu um flash na França, conseguiu reagir. Teve um gol contra também do Dani Vivian. Colomani fez um gol também. Cherki também fez um gol. Entrou muito bem mesmo. Acho que é um nome para a seleção francesa olhar bem para o futuro. É um dos pontos positivos. A estreia dele hoje, a seleção principal, só tinha jogado em base. E foi um jogo incrível, sensacional. Fazia tempo que eu não via um jogo tão bom assim, principalmente de seleção, que normalmente é um pouco mais truncado. E vou vir também com as análises, né? Posicionamento de cada time, como jogou cada time. Mas em resumo, a França estava desfalcada, né? Tinha muitas lesões. Saliba não estava na zaga, Tchouaméni, Camavinga, que dão um pouco mais de qualidade, uma leveza para esse meio de campo, não estavam, né? Em contrapartida, a França jogou com praticamente 4 atacantes, né? Dembélé, Mbappé, Olise, Doué, e mesmo assim não conseguiram dar conta. A França não conseguiu jogar, foi anulada. Lamine Yamal é incrível, gente, é incrível. Quem tiver a possibilidade e ainda não viu, coisa que eu acho muito difícil de ter acontecido, a equipe espanhola com ele e o Nico Williams aberto do outro lado fazem um verdadeiro inferno para os adversários. Um verdadeiro inferno. O time jogou muito bem. Beleza? Fica de olho nas análises que eu vou mostrar para vocês referente a posicionamento de cada equipe e forma que atacou. Essa daqui é a formação da França, na partida entre França e Espanha, tá? Pelas semifinais da Nations League. Foi um 4-2-3-1 no papel, mas na partida em si se desenhou muito como um 4-2-4. Mike Manhã no gol, Kalulu, Lenglet e Konaté, Theo Hernandes na lateral esquerda, Manu Koné e Rabiot no meio, Olise, Dembélé, Désiré Doué e Mbappé. E o time se desenhava assim na fase ofensiva. Se desenhava num 4-2-4. Eu não gostei muito, não curti muito, porque a equipe da França, os meias,
não estavam conseguindo dar conta do poderio ofensivo e do meio de campo da equipe espanhola. Então, eu não sou um dos fãs do Rabiot, que começou jogando, né? O Manu Koné, ele teve pouca amostragem também na seleção, então não tem muito parâmetro, mas a França sentiu falta, né, de um pouco mais de qualidade, né, com o Tchouaméni e o Camavinga, né, a dupla do Real Madrid. Mas em qualidade no ataque sobrava, né, a dupla do PSG, né, Dembélé e Doué, e Olise do Bayern e o Mbappé do Real Madrid. O time francês sofreu muito nessa questão na fase defensiva, porque não conseguia controlar a fase de meio de campo. Acredito que se tivesse mais uma peça ali para poder dar uma segurada no time da Espanha, ficaria um pouco mais equilibrado. Tanto que, mesmo com a ajuda do Olise e a ajuda do Doué, o time não conseguia parar as investidas da França, ou da Espanha, perdão. Então, foi um amasso, né? Não teve muito o que fazer. E ficava livre ali, um pouco. Ajudava também, né? Nessa questão da fase defensiva, o Dembélé, mas não é a mesma coisa que um jogador para função, né? E o Mbappé livre lá na frente, não marcava, né? Só marcava na fase de fazer pressão ofensiva. Mas de qualquer forma, a equipe da França ela não conseguiu conter esse ímpeto e essa vontade, essa velocidade da equipe espanhola. A dupla de zaga também não era titular, né? Lenglet, depois de praticamente 5 anos sem ser convocado. Acho que, se eu não me engano, a última vez que tinha sido convocado foi em 2020 ou foi na Copa de 2022. Não me recordo agora. Mas sentiram falta também de Saliba, que é o zagueiro que é o titular. Na lateral direita, depois entrou o Malo Augusto no segundo tempo. Mas, de qualquer forma, a equipe francesa foi amplamente dominada. As estatísticas de finalização deram, né, essa vantagem para a França, mas teve muito mais quantidade do que qualidade. Beleza? Essa daqui foi a formação da França na partida. 1-4-2-4. Beleza? A equipe da França aí vai disputar terceiro lugar no domingo contra a equipe da Alemanha. Aqui está a formação da Espanha, da partida entre França e Espanha pela semifinal da Nations League. A equipe espanhola jogou num 4-3-3, com Simon no gol, Pedro Porro, Lenormand e Huijsen, uma boa amostra aí da nova contratação do Real Madrid. Cucurella na lateral direita, Zubimendi de primeiro volante, Miguel Merino e Pedri de meias. No ataque, com um falso 9, que era o Oyarzabal, e nas pontas, Nico Williams e Lamine Yamal. A equipe espanhola, ela já tem uma escola já muito conhecida, né? Então, o sistema de jogo é bem para frente. Fugiu, já saiu, né, um pouco do estigma, né, da característica de ter a posse de bola só por ter o famoso tic-tac, né, da época do Guardiola. A equipe espanhola, ela, resumidamente, ela funciona assim. O Zubimendi, né, que era o primeiro volante, ele vem para a faixa central, entra entre os meios dos dois zagueiros e tem a liberdade dos dois laterais subirem bastante. Pedro Porro e Cucurella estavam sempre lá na frente. E ter o controle do meio de campo, né, com o Miguel Merino e o Pedri. Uma curiosidade legal é que o Miguel Merino e o Oyarzabal trocavam muito de posição, confundindo muito a equipe da França. Tanto que aconteceu o segundo gol do jogo, foi uma troca de tabela entre os dois, onde eles também trocaram de posições. O Oyarzabal armou e a infiltração
do Miguel Merino causou esse dano aí para a França. E no ataque, Yamal e Nico Williams atormentando a todo momento a linha de defesa da equipe francesa. O que acontecia? Os dois bem abertos, afunilando muito por dentro, fez com que a linha de quatro da equipe francesa não saísse do lugar. Então, eles conseguiram prender a linha de zaga e ainda assim manter esse sistema. O Oyarzabal trocava bastante, então ele tinha essa liberdade, né? É um falso 9, de poder transitar entre as alas e deixar o meio para os dois pontas mais agudos da equipe espanhola e fazer essa troca com o Miguel Merino, trocava bastante. E ter esse ataque full sempre de Pedro Porro e Cucurella. Pedri sempre com a sua classe, né, construindo ali as jogadas, tendo essa contenção e tendo a posse de bola e tendo a segurança ali de que o Zubimendi pode fechar numa linha de três, né? O time fica bem mais ofensivo, né? Então, digamos aí que se um 3-5-2 ou um 3-4-3 e a equipe espanhola conseguiu criar muito, muito, muito com essa formação. Inclusive, né, 5 gols na partida e foi um amplo domínio, apesar das estatísticas de finalizações terem dado vantagem mais para a França, tanto no acerto ao gol quanto na quantidade, né, foi 24-22, e mesmo assim a equipe espanhola, de jogo jogado, de bola mesmo, foi bem mais efetiva e bem mais legal de assistir. Os primeiros 70 minutos de jogo foram absurdos, uma pressão intensa. Tanto que o terceiro e o quarto gol saem em fração de 2 minutos. A França deu a saída de jogo, a Espanha roubou a bola e fez o quarto gol, né, no caso. O segundo gol em 2 minutos. Beleza? Se a briga pela bola de ouro a definição da Nations League, né? Se ele ganhar realmente esse troféu com a seleção. Já veio de uma Euro onde ele jogou muito bem e ganhando essa Nations também que ele está bem, vai ser difícil pegar essa bola de ouro dele, porque questão de qualidade de jogo jogado, ele está muito à frente. Ele é muito diferente para um menino de 17 anos. Então, nem Messi, nem Neymar, nem Cristiano Ronaldo, aos 17 anos, faziam e tinham essa qualidade de jogo que ele tem. É algo abismal. Ele ali na ponta, ele arrasta 2, 3 marcadores fácil. E foi um jogo muito, muito bom. Expectativa para essa final vai ser boa também. Se você gostou dessa análise da partida entre França e Espanha, curte e comenta aqui, se inscreve no canal, ativa os sininhos para poder chegar até você meus próximos vídeos. E é uma forma também da plataforma entender que você está gostando do conteúdo. Beleza? Abraço!